Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje, nós alunas da T18 da turma de Psicologia. Está aqui eu, Beatriz Tavares, a Emily, a Ticiane, a Crislane, a Gervânia, a Maria Rita, a Josi, a Josier e a Sinara para a gente falar sobre um cara que foi muito importante, um dos pioneiros da psicanálise, e ele é o Sándor Ferenczi. Então, antes da gente começar a falar das contribuições dele para a psicanálise, vamos falar um pouco sobre quem ele é, não é? Então, ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros do movimento psicanalítico. Era ali um dos discípulos de Freud e até um pouco íntimo dele. Até em sua nota de óbito, Freud cita Ferenczi, né? E diz que muitos psicanalistas agora são seus discípulos, mas eles também tiveram ali suas divergências que a gente vai já falar sobre. Então, vamos falar, ele era descrito como uma pessoa muito inteligente, muito criativa, e aqueles que os seus colegas mandavam, vamos dizer, os casos perdidos, né, entre aspas, os casos que eles consideravam muito difíceis, e mandavam para o Ferenczi, pois ele era o cara das técnicas, ele era o cara que tentava tudo, até o final. Então, ele foi professor de uma universidade de Budapeste, né, foi um dos idealizadores da primeira revista científica de psicanálise, e suas ideias influenciaram muitos psicanalistas, tais como o Winnicott e o Lacan, que são importantíssimos na contemporaneidade. Dando início à nossa roda de conversa, queria começar perguntando qual a principal contribuição de Ferenczi para a psicanálise. Bom, eu queria falar primeiramente uma coisa que eu achei muito interessante dele, que eu queria compartilhar aqui com vocês, é sobre ele ter criado a segunda regra fundamental, que era que ele dizia que os psicanalistas precisavam se submeter a uma análise pessoal antes de atender algum paciente, né? E eu acho que isso até hoje seria muito necessário, né? Tipo, todos os psicólogos realmente submetessem a uma análise antes de poderem atender outras pessoas, né? Então, o segundo ponto é a publicação do seu último e mais polêmico artigo, né? Aquele que confusão de língua entre os adultos e as crianças. Então, é onde é o máximo de discordância entre o Ferenczi e o Freud, né? O Freud recebeu o artigo com muito desgosto, porque ele dizia que era um retrocesso às teorias do trauma que ele mesmo já havia abandonado lá atrás, né, há uns tempos, e o Ferenczi passou a questionar a ênfase que o Freud atribuía ao fator intrapsíquico, né? E ele falava que era o principal responsável pelo desenvolvimento da criança. Só que Ferenczi, por sua vez, né, a partir da sua experiência clínica, ele passou a conceber que a psicopatologia não vinha apenas dos conflitos intrapsíquicos, né, aquilo que está só na mente da criança, mas que aqueles conflitos vividos pela criança eram resposta ao contato relacional, que eram produzidos pelo cuidado inapropriado dos adultos e nos primeiros anos de vida da criança, né? Então, esse foi o principal ponto de discordância entre Freud e eles eram realmente muito íntimos, Freud até considerava ele da família, então, só que o Ferenczi, vamos dizer que ele era muito de discordar, ele acreditava muito que a gente tinha de discordar da psicanálise, né, para que ela pudesse evoluir, então ele fazia muito isso, já tinham tido suas discordâncias antes, né, entre ele e os psicanalistas ali da época, só que esse foi o último artigo dele, né, foi o mais polêmico, e depois disso ele não publicou mais nada. Então, com o passar do tempo, né, ele tentou entrar ali nos Estados Unidos e foi o pioneiro no tratamento psicanalítico das vítimas de abuso sexual infantil. Então, a partir dessa inovadora compreensão teórica clínica da dinâmica do trauma, possibilitou ele a ser um dos pioneiros nesse também, né? E os trabalhos dele só foram ter como, digamos, a importância que tem, né? Ele falava muito sobre esses assuntos de abuso sexual infantil e Freud disse que muitos dos psicanalistas se tornaram seus discípulos, né? Só que isso depois da morte do Ferenczi, né? Quando ele já tinha escrito aquele último artigo, né? Por que voltou, né? O Ferenczi com toda a sua força? Por causa que os desafios contemporâneos mostraram a importância dos estudos do Ferenczi, né? Hoje em dia. Então, infelizmente, naquela época não foi tão bem aceito, né? Mas pelo menos a gente teve esse artigo para a gente lutar contra esses tópicos de abuso infantil, né? E ele também era um cara que lutava muito pelas causas LGBTs, que naquela época também não se chamavam ainda causas LGBTs, né? Mas ele era muito adepto, ele era uma pessoa muito empática. Então, ele é importantíssimo para a psicanálise, né? Com esse estudo da intersubjetividade, o fator traumático na produção do sofrimento psíquico e também o destaque na empatia dele no manejo clínico, né? Acho importante a gente falar também sobre
o quão interessante é essa questão dele ter sido tão empático e olhar para causas invisíveis, né? Como hoje é a questão LGBT, a questão do abuso infantil, que naquele tempo com certeza era muito invisível, as pessoas não viam como um problema ou não enxergavam com tamanha dimensão, não conseguiam imaginar quantos traumas aquilo poderia trazer no futuro. A questão de realmente pensar no outro ao invés de si mesmo, em um contexto totalmente diferente. Então ele estava muito à frente do seu tempo, e é muito bom saber que tivemos pessoas assim na psicanálise, que até hoje isso perpetua, e até hoje os estudos dele traz frutos para a psicanálise e para a psicologia de modo geral. Algo que entristece, assim, de certa forma, é pensar que na época, mesmo diante de todos esses pensamentos e atitudes, ele não foi valorizado, né? Ele foi valorizado somente depois do falecimento dele, então ele não conseguiu ver toda a dimensão que as obras dele contribuíram, né? Para o que a gente tem de entendimento hoje, de conhecimento hoje. Sim. Verdade, porque tipo, ele até tem influenciado Lacan, né, que hoje é um dos pais da psicanálise, é importantíssimo, e a gente sabe muito pouco sobre ele, né, tipo, se nós não tivéssemos tido esse trabalho, a gente não iria saber disso, né, então é super importante a gente saber que teve pessoas desse jeito que influenciaram a psicanálise e que a psicanálise tem traços dele ainda hoje. Outro questionamento que selecionamos foi sobre Ferenczi, discípulo de Freud, né? Ele interessou-se em estudar o tema bastante discutido por seu mestre, neurose de angústia. Qual o principal objetivo deste autor para sua matriz clínica? O seu principal objetivo em sua matriz clínica era explorar formas de tratamento mais intensivas e relacionais, buscando uma abordagem terapêutica mais empática e próxima do paciente, além de aprofundar a compreensão das causas da neurose de angústia. Ele também enfatizou a importância da transferência e contratransferência na terapia. Sobre a contratransferência, eu sei que o entendimento de Ferenczi se diverge com a de Freud. Eu queria saber mais sobre isso. É importante destacar, né, algo que já foi dito na própria pergunta, que seria essa nova concepção que o Ferenczi ele traz, certo, na psicanálise. Porque Freud, ele acredita que essa contratransferência, essa reação, ela dificulta a análise, né? Porque a partir do momento que o analisando ele expressa algo que toca o analista de alguma forma, isso vai impedir que haja uma escuta para além da sua própria questão. Por isso que ele bate tanto nessa tecla da supervisão, nessa questão de rever a análise, porque é necessário tomar o que vem do analisando esse conteúdo como apenas material de trabalho, certo? E já o Ferenczi, ele abre a possibilidade, né, nessa nova perspectiva sobre a contratransferência, ele acaba abrindo a possibilidade para que seja utilizada como um instrumento analítico, né? Porque pode haver uma compreensão da relação transferencial e do psiquismo do paciente. E uma curiosidade é que o Ferenczi, ele trouxe essa nova perspectiva através de quadros clínicos graves, enquanto Freud, ele evitava essa experiência, né? Então, para o Ferenczi, mascarar esses certos sentimentos contrarreferenciais acabaria gerando insensibilidade. E essa neutralidade ao extremo levaria a uma hipocrisia profissional, justamente porque haveria um recalque desses sentimentos contrarreferenciais. Então, para o Ferenczi, essa abertura mental do analista aos seus próprios sentimentos torna-se algo essencial para a escuta, né? É algo que contribui bastante dentro da clínica para que haja essa compreensão empática do paciente. E ele acredita, né, que nesse contexto clínico há dois aspectos essenciais para que seja possível realmente adequar esse manejo analítico à relação, a essa reação transferencial, que seria o sentir com, né, e o tato psicológico. Esse sentir com seria a sensibilidade, né, do analista, essa empatia. Já o tato psicológico seria essa capacidade do analista de saber o que, quando e também como comunicar ou deixar de comunicar algo ao paciente. Então, por isso que é importante a gente entender essas duas concepções, né, tanto de Freud quanto de Ferenczi, né, onde divergem. Eu estava lendo sobre alguns artigos de Ferenczi e eu vi em um dos seus textos ele citando uma nova técnica. Técnica essa que ele nomeou como técnica ativa. Inclusive, ele destacava a dificuldade de aplicar novas técnicas
em um caso de uma análise de histeria, pois a paciente não vinha registrando nenhum progresso já há algum tempo. Estava uma análise estagnada e de repente ela melhorava, fazendo com que ele optasse por fixar um prazo final para esse tratamento. Com esse caso, ele resolveu implantar uma nova regra analítica, que seria essa técnica ativa. Vocês já conheciam? Alguém poderia falar um pouco melhor sobre essa técnica? Essa técnica, ela seria uma inovação, onde levaria o analista a abandonar o papel passivo que habitualmente o psicanalítico desempenha. O Ferenczi, ele atribui a Freud o seu protótipo, já que ele recorreu na análise de histerias, de angústia, exigir que os pacientes enfrentassem as situações críticas geradas dessa angústia para desligar de suas cadeias associativas de afetos mal ancorados. Traduzindo, a proposta dele era colocar os pacientes em condições de melhor obedecer à regra de associação livre, com a ajuda de certos artifícios, e a técnica ativa viria a provocar ou acelerar a investigação estagnada do material psíquico e consciente e não modificar a regra fundamental da livre de associação. Uma curiosidade é que, após alguns anos, o próprio Ferenczi criticou essa técnica, pois ele entendeu que seria um abuso de poder por parte do analista trabalhar dessa forma com o seu paciente. Afinal, e qual seria a principal divergência entre esses teóricos? Então, diante de tudo que foi falado, pode-se perceber que enquanto Freud criou o princípio de abstinência e seus correlatos como neutralidade e frieza, Ferenczi, por sua vez, não temia se misturar com seus pacientes de modo a privilegiar a relação e o princípio de relacionamento. Essa questão, de fato, desse contato entre analista e analisando, contribui bastante dentro da clínica através desse vínculo gerando empatia. Então, gente, eu queria agradecer a todos que escutaram o nosso podcast até aqui. Foi um trabalho muito maravilhoso, a gente aprendeu muito sobre esse cara, esse pioneiro da psicanálise, né? Então, caso a gente não tenha sanado todas as dúvidas de vocês, a gente vai deixar todas as nossas referências na descrição, caso vocês queiram procurar mais sobre ele, porque ele é um psicanalista muito rico, ele tem muita história e ele tem muitas técnicas que são muito importantes até hoje em dia a gente saber sobre, e eu só agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Muito obrigada.